Em algum lugar entre o silêncio dos seus pensamentos e a imensidão do universo, existe uma verdade que poucos percebem. Aquilo que você projeta com a sua mente é aquilo que a vida entrega. Não se trata de merecimento, nem de esforço isolado ou sorte. Cada imagem, cada crença que você mantém em silêncio, por mais íntima que pareça, já começa a moldar o seu destino. Napoleon Hill dedicou sua vida a estudar essa lei, revelando que cada pessoa é, de fato, o arquiteto da própria realidade, mesmo sem perceber. E se você observar com atenção, vai notar que aquilo que você pensa hoje, ainda que imperceptível, se tornará a matéria-prima do seu amanhã. A mente humana, nesse sentido, é muito mais do que um conjunto de memórias ou raciocínios lógicos. Ela funciona como uma antena viva, capaz de captar e emitir frequências que atravessam o invisível, tocando a inteligência infinita que governa o cosmos. Cada pensamento que nasce não permanece confinado ao cérebro. Ele se propaga, cria vibrações e sutilmente começa a organizar o que virá. Napoleon Hill dizia que cada pensamento é ao mesmo tempo uma oração silenciosa e uma ordem enviada ao universo. E é justamente aí que mora o poder e o perigo. O que você mantém repetidamente com emoção começa a se cristalizar, mesmo sem que você perceba. Pense na mente como um transmissor. Se seus pensamentos forem de escassez, eles enviam sinais fracos, confusos, que inevitavelmente retornam como limitações. Mas se forem de abundância, carregados de clareza e fé, geram uma frequência que o universo não pode ignorar. Deus não avalia o conteúdo como bom ou ruim. Ele reflete o que você domina internamente. Muitas pessoas acreditam que a vida as mantém presas em ciclos aleatórios, lutando contra forças externas. A verdade é que elas estão colhendo exatamente o que emitiram, muitas vezes de forma inconsciente. A mente não descansa. Mesmo enquanto você dorme, ela continua vibrando, atraindo e organizando experiências. Já reparou como certos padrões parecem se repetir na sua vida? Isso não é coincidência, é sintonia. Napoleon Hill nos ensinava que transformar a realidade exige assumir o controle consciente dessa frequência. É como ajustar um rádio. Se você deseja ouvir música clara, mas mantém o dial em ruído, jamais terá a experiência que procura. O mesmo acontece com a mente. É preciso cultivar pensamentos com clareza, emoção e intenção, para que a inteligência infinita responda de forma precisa. Quando você percebe isso, entende que o poder não está nas circunstâncias, nem na sorte ou na opinião dos outros. Ele está dentro de você. A cada instante, sua mente envia sinais que desenham o futuro, e a pergunta inevitável surge: qual estação você tem sintonizado? Porque, queira ou não, Deus já está entregando exatamente aquilo que sua mente transmite. E é justamente nesse ponto que uma das maiores ilusões humanas se desfaz. A ideia de que Deus entrega o que merecemos. A vida não se move por recompensas ou castigos, mas por ressonância mental. O universo não calcula se você trabalhou mais do que deveria ou se foi uma boa pessoa ontem. Ele não julga, não pune, não premia. Ele apenas reflete, com precisão matemática, aquilo que você sustenta em sua mente de forma dominante. Se dentro de você existe um padrão de escassez, será a escassez que surgirá, ainda que você se esforce além da conta. Se a sua consciência vibra na frequência da abundância, cedo ou tarde, os canais da vida se abrirão para que a abundância se manifeste. Napoleon Hill nos lembra de que não é sobre merecimento, mas sobre criação consciente. Merecimento é uma medida humana, limitada. Criação é uma lei divina, imutável. Pense na mente como um campo magnético invisível. Cada pensamento, cada emoção, é como um comando que atrai circunstâncias compatíveis. Você não precisa convencer Deus de que é digno. Precisa apenas alinhar sua mente com a frequência do que deseja experimentar. O universo não negocia sentimentos de dúvida ou crenças contraditórias. Ele responde unicamente ao que está mais firme, mais consistente, mais repetido dentro de você. É por isso que muitas pessoas, mesmo acreditando serem justas e esforçadas, vivem resultados que parecem injustos. Não se trata de injustiça, mas de ignorância da lei. Assim como a gravidade não perdoa quem se desequilibra, a lei mental não ignora os pensamentos que você insiste em cultivar. E aqui está a verdade que liberta.
a chave nunca esteve fora de você. Desde sempre esteve em sua consciência. Quando você percebe que Deus entrega exatamente aquilo que sua mente cria, algo muda para sempre. Você deixa de se sentir um pedinte diante do destino e se reconhece como coautor da obra da vida. A responsabilidade assusta, mas também empodera. Afinal, se foi você quem criou as limitações de ontem, é você quem pode criar as possibilidades de amanhã. E quando entendemos essa lei, começamos a enxergar cada pensamento como uma semente. Uma pequena ideia, aparentemente inofensiva, tem o poder de se tornar uma árvore que dará frutos por anos. Nada do que você vive hoje apareceu por acaso. Cada circunstância foi plantada, cultivada e colhida no terreno invisível da mente. Assim como o agricultor escolhe as sementes que quer semear, você também escolhe, consciente ou inconscientemente, as imagens e crenças que projeta dentro de si. Se planta pensamentos de dúvida, a colheita será de incerteza. Se planta crenças de incapacidade, colherá oportunidades desperdiçadas. Mas se planta fé, coragem e visão clara, verá surgir diante de si possibilidades que antes pareciam inacessíveis. O universo não questiona a qualidade da semente, ele apenas obedece à ordem que foi dada. O solo da mente é fértil, e sua função é multiplicar aquilo que recebe. Napoleon Hill insistia nesse ponto. Você não pode plantar milho e esperar colher trigo. Ainda assim, muitos vivem acreditando em limitações, repetindo mentalmente cenários de escassez e depois se surpreendem quando o resultado se confirma. Não há mistério, não há acaso. Cada pensamento repetido é uma semente depositada no campo da criação, e mais cedo ou mais tarde a colheita virá. Esse princípio deveria encher sua mente de reverência e ao mesmo tempo de coragem. Reverência, porque significa que nada é insignificante. Até os pensamentos que você alimenta em silêncio têm peso no seu destino. Coragem, porque prova que você pode escolher conscientemente o que deseja plantar a partir de hoje. A vida não é aleatória, ela é uma plantação em andamento. É por isso que os grandes mestres da história nos alertaram sobre a vigilância interior. Jesus disse: "Seja feito segundo a tua fé." Buda ensinou: "Tudo o que somos é resultado do que pensamos." E Napoleon Hill traduziu esse princípio em métodos práticos para que qualquer pessoa pudesse cultivar apenas sementes de sucesso. O chamado é simples. Se você não gosta da colheita que está recebendo, mude imediatamente as sementes que está plantando. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: mas como transformar um simples pensamento em algo tão poderoso? A resposta está na fé. Não aquela fé passiva, de esperar que algo aconteça por acaso, mas a fé ativa, vibrante, que cria realidades. Fé é a emoção que dá vida ao pensamento. É ela que transforma a semente em fruto, o invisível em concreto. Napoleon Hill sempre repetia que a fé não é um luxo espiritual, mas uma força criativa indispensável. Quando você acredita com intensidade, está moldando o universo para que ele se dobre à sua visão. Sem fé, o pensamento é apenas uma imagem frágil que se perde ao primeiro vento de dúvida. Com fé, essa mesma imagem se torna uma ordem, um decreto cósmico impossível de ser ignorado. Jesus disse: "Seja feito segundo a tua fé." Essas palavras não foram uma promessa vaga, mas uma revelação da lei que governa toda a criação. O que você aceita como verdadeiro em sua mente se manifesta mais cedo ou mais tarde em sua experiência. E é aqui que você precisa ser honesto consigo mesmo, no que você realmente acredita. Porque não adianta dizer que crê em abundância, se no fundo mantém o coração cheio de medo. O universo responde ao sentimento dominante, não às palavras vazias. Pense um pouco sobre isso. Quantas vezes você já desistiu de algo porque, no íntimo, não acreditava ser possível? Quantas oportunidades escaparam simplesmente porque a fé não sustentou o pensamento? A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está nesse ponto. Os realizadores carregam dentro de si uma convicção inabalável, uma certeza tão forte que contamina suas atitudes, suas escolhas e até a forma como olham o mundo. E aqui está o que quero que você guarde. A fé é o combustível da criação,
Ela não depende de provas externas, porque as próprias provas surgem depois. A fé não espera para ver, ela cria para que se veja. Se hoje você está disposto a acreditar, com toda a força do seu coração, que sua visão já é real, então já deu o primeiro passo para trazê-la ao mundo físico. E é justamente aqui que entra uma das ferramentas mais poderosas reveladas por Napoleon Hill: a autossugestão. Se a fé é a força que dá vida ao pensamento, a autossugestão é o método prático que alimenta essa fé todos os dias. A mente subconsciente não distingue o que é real do que é repetidamente imaginado com emoção. Ela aceita como verdade aquilo que recebe com frequência e intensidade. Por isso, Hill ensinava que a prática da autossugestão, feita de manhã e à noite, é capaz de reprogramar todo o destino de uma pessoa. Ao declarar para si mesmo, em estado de concentração profunda, imagens vívidas do que deseja conquistar, você grava essas informações no subconsciente, que por sua vez passa a agir como um ímã, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades em sintonia com a visão plantada. Não se trata de palavras soltas jogadas ao vento, mas de um diálogo íntimo e intencional com a própria mente. Visualizar detalhes, sentir as emoções como se já fosse real, repetir com convicção, tudo isso cria raízes invisíveis que, dia após dia, moldam a realidade externa. O que você alimenta mentalmente não pode deixar de se manifestar. É lei. Aqueles que subestimam esse processo costumam viver à mercê de pensamentos desordenados, crenças herdadas e padrões que não escolheram conscientemente. Mas quem entende o poder da autossugestão, assume o comando da própria criação. Em vez de deixar que o acaso dite os rumos, passa a escrever o próprio roteiro, linha por linha, até que o subconsciente acredite plenamente. Esse exercício não é apenas disciplina mental, é cooperação direta com a inteligência infinita. É como entregar a Deus um projeto detalhado, pronto para ser construído. Quanto mais claro for o desenho que você envia, mais precisa será a manifestação. A autossugestão é, portanto, o elo entre o desejo consciente e a fé criadora. Ela transforma simples pensamentos em crenças enraizadas, capazes de mover a vida inteira em direção ao que você decidiu experimentar. Mas não basta alimentar a mente com imagens, declarações e convicções. Todo pensamento precisa se transformar em movimento. Napoleon Hill afirmava que ideia sem ação é como um mapa do tesouro guardado na gaveta. Bonito de olhar, mas incapaz de levar alguém a lugar algum. A ação é o elo final da corrente criativa, a ponte que conecta o invisível ao visível. Cada passo dado na direção de um sonho é, na prática, uma oração em movimento. O universo pode conspirar, abrir caminhos, aproximar pessoas e oferecer oportunidades, mas cabe a você atravessar a porta quando ela se abre. É nesse gesto, muitas vezes simples, que a fé se prova genuína. Não há como dizer que acredita em algo se nunca age em favor disso. A ação não precisa ser grandiosa para ser poderosa. Um telefonema, uma conversa iniciada, uma decisão assumida, já são sinais emitidos à inteligência infinita, confirmando que você está alinhado com a visão que carrega. E, quando esse alinhamento acontece, portas se multiplicam. É como se cada atitude consciente dissesse a Deus: estou pronto para receber. Pensamento sem ação é apenas intenção. Mas pensamento sustentado pela emoção e seguido por atitudes firmes torna-se criação inevitável. Essa é a diferença entre aqueles que vivem apenas sonhando e aqueles que constroem a própria realidade. Não é mágica, é lei. Agir com coragem fecha o circuito cósmico iniciado no plano mental. E aqui está uma verdade que muitos esquecem. Deus não entrega resultados prontos. Ele entrega oportunidades, ideias, recursos, encontros inesperados. Cabe a você transformá-los em realidade palpável. Se a mente desenha o projeto, a ação é a ferramenta que ergue as paredes e constrói os alicerces. A vida não recompensa apenas quem pensa, mas quem tem a ousadia de agir em sintonia com sua visão. E é justamente quando você começa a agir que os primeiros testes aparecem.
Muitos confundem esses obstáculos com sinais de que não devem continuar, quando na verdade são provas necessárias para fortalecer a convicção. Napoleon Hill chamava isso de persistência, a qualidade que separa os mestres dos amadores, porque a verdade é simples. O universo não entrega grandes resultados a quem desiste na primeira dificuldade. Os desafios não são castigos, são filtros. Eles existem para revelar se a sua fé é genuína ou se era apenas entusiasmo passageiro. Se cada queda for suficiente para arrancar de você o desejo de vencer, então sua visão nunca foi profunda o bastante para se sustentar. Mas se diante da adversidade, você reafirma sua crença, redobra seus esforços e mantém a clareza mental, o universo se curva inevitavelmente. Persistir não é apenas continuar andando, é continuar acreditando mesmo quando a realidade ainda não mostra os frutos. É agir como se o resultado já estivesse a caminho, ainda que tudo ao redor pareça contradizer essa ideia. É nesse ponto que muitos param, mas também é nesse ponto que os grandes conquistadores se distinguem. Lembre-se, cada obstáculo carrega dentro de si uma lição oculta. Pode ser uma nova habilidade a ser desenvolvida, uma paciência a ser cultivada, ou até mesmo uma força interior que você ainda não sabia possuir. Quando encara os testes como parte do processo, a jornada deixa de ser um fardo e passa a ser uma construção de caráter. Hill dizia que a persistência é a fé em ação contínua. Ela prova para a inteligência infinita que você realmente está comprometido com o que criou mentalmente. Quanto mais firme se mantém diante das resistências, mais rápido abre espaço para que a visão se materialize. É como se o universo perguntasse: você realmente quer isso? E sua persistência fosse a resposta inequívoca. E à medida que você fortalece sua persistência, existe uma força sutil que pode acelerar a manifestação de tudo aquilo que cria mentalmente: a gratidão. Napoleon Hill ensinava que a mente que agradece com sinceridade emite uma frequência vibratória que acelera a entrega do universo. Não é apenas uma cortesia, não é um gesto superficial. É uma declaração interna de posse antecipada. Quando você agradece pelo que ainda está a caminho, está comunicando à inteligência infinita que já confia no processo da criação. Gratidão transforma desejo em certeza. Ela muda a energia de expectativa para a realidade, de esperança para a convicção. E é justamente essa mudança de frequência que faz com que oportunidades, pessoas e situações se alinhem rapidamente ao que você visualizou. É como se o universo reconhecesse a confiança que você demonstra e respondesse prontamente: está feito, agora receba. E aqui quero que você participe ativamente. Escreva nos comentários: cada ideia que mantenho com convicção se torna minha realidade. Não é apenas uma frase, é um compromisso que você assume consigo mesmo e com a força que governa toda a criação. Ao declarar isso, você está reforçando mentalmente a verdade que Napoleon Hill tão bem nos legou. Você é o coautor da sua vida e cada pensamento consistente se manifesta. Ao praticar a gratidão diariamente, você não apenas acelera os resultados, mas também protege sua mente de dúvidas e negatividade. Ela mantém o foco naquilo que já foi criado no plano mental e ainda não se tornou visível. Quanto mais você agradece, mais forte se torna a ressonância vibratória que conecta seus pensamentos à inteligência infinita. A gratidão é, portanto, o catalisador que transforma a intenção em realidade, sonho em experiência concreta. À medida que você começa a dominar seus pensamentos e a sintonizar sua mente com a frequência da abundância, é fundamental lembrar que seu ambiente mental é sagrado. Napoleon Hill nos alertava que não basta cultivar pensamentos poderosos se você permite que notícias negativas, conversas destrutivas e influências tóxicas contaminem sua consciência. Cada elemento ao seu redor atua como um espelho ou um filtro. Ele amplifica ou diminui a frequência que você emite. Pense nisso. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se seu círculo está cheio de críticas, dúvidas e limitações, dificilmente sua mente conseguirá manter o padrão elevado necessário para criar grandes conquistas. Mas ao se cercar de mentes que inspiram,
elevam e desafiam de maneira construtiva, você cria canais limpos para receber e multiplicar as bênçãos que já estão sendo entregues. Hill chamava isso de mastermind, a associação com pessoas que elevam sua vibração. Ele sabia que até mesmo pensamentos fortes podem se perder se forem constantemente ofuscados por ambientes que dispersam energia. O santuário mental não é apenas silêncio, é proteção, é qualidade do que entra e do que sai. É escolher conscientemente onde depositar sua atenção, quais estímulos absorver e quais ideias nutrir. Cuidar desse espaço não é isolamento, é estratégia. É preparar o terreno interno para que a inteligência infinita opere sem interferências. Ao proteger seu ambiente mental, você garante que cada pensamento, cada semente plantada, cresça de maneira íntegra e abundante. E quanto mais firme você estiver nesse santuário, mais rápido perceberá que o universo entrega exatamente aquilo que você sustenta com clareza e consistência. E ao chegar neste ponto, você começa a compreender algo fundamental. A prosperidade não é um prêmio a ser conquistado com esforço ou sorte. Ela é a sua herança divina, um direito natural de quem reconhece o próprio poder de criação. Napoleon Hill nos lembra que a pobreza não é uma condição inevitável, mas uma ilusão gerada por mentes desconectadas de sua fonte interna. Reconectando-se, você se alinha com o fluxo da abundância e a riqueza se torna inevitável. A vida responde ao que você mantém em sua mente de forma consistente e não aos desejos momentâneos. Quando você internaliza que merece abundância, saúde e alegria por direito de consciência, começa a atrair exatamente aquilo que sua mente está preparada para receber. O universo não questiona sua prontidão. Ele simplesmente responde à frequência que você emite. Cada pensamento, cada sentimento e cada ação em sintonia com essa consciência são ordens universais, capazes de mover montanhas. E é aqui que tudo se conecta. Seus pensamentos, sua fé, a autossugestão, a ação, a persistência, a gratidão e o cuidado com seu ambiente mental não são passos separados, mas partes de um mesmo processo contínuo. Cada elemento amplifica o outro, criando um fluxo ininterrupto de criação. Ao assumir a responsabilidade por sua mente, você deixa de ser um espectador da vida e se torna o verdadeiro coautor de sua existência. Portanto, a pergunta que permanece não é se o universo vai entregar, mas se você está pronto para criar conscientemente. Você pode escolher continuar deixando que pensamentos dispersos ditem seu destino, ou pode assumir o comando, plantar apenas sementes de fé e abundância e agir com coragem todos os dias. Napoleon Hill nos deu o mapa. A oportunidade está diante de você. A prosperidade é sua herança e o universo já está pronto para entregá-la. O que falta é sua mente sintonizada, firme e consistente para receber tudo aquilo que você cria com convicção. E assim, chegamos ao final desta jornada. Mas a verdadeira transformação começa agora dentro de você. Cada pensamento que você sustentar, cada imagem que plantar com fé e cada ação que tomar com coragem será o reflexo do poder divino que habita em sua mente. Napoleon Hill nos ensinou que não somos pedintes à mercê do destino, mas criadores conscientes em parceria com Deus. Se este conteúdo ressoou com você e quer continuar aprofundando essa jornada de criação consciente, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda a espalhar essas ideias poderosas e permite que mais pessoas descubram o caminho da prosperidade mental e da realização pessoal. Lembre-se, o universo já está respondendo aos seus pensamentos, às suas intenções e à frequência que você mantém. Assuma a responsabilidade, plante suas sementes de sucesso todos os dias, haja com coragem e receba com gratidão. O milagre da criação está sempre acontecendo e você tem um papel ativo nessa obra extraordinária. Até o próximo vídeo. Continue criando, continue acreditando e nunca deixe de sintonizar sua mente com a abundância que você merece.